Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Cassie. Hoje eu vou falar para vocês sobre um pouquinho mais sobre a cadeia principal, como identificar ela, e sobre as ramificações, tá bom? Ou ramos, ou radicais, são os nomes que a gente pode dar. Bom, então vamos definir a cadeia principal aqui, ó. Se vocês olharem para essa imagem aqui, ó, a gente vai ver uma sequência de carbonos unidos entre si e a gente precisa definir a cadeia principal. O que a gente precisa lembrar? Que a cadeia principal é quando eu tiver a maior quantidade de carbonos em sequência, ou seja, ligados entre si. Ó. Então, eu tenho esse aqui, ó, fazendo um L. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos aqui, ó, nesse sentido. Agora, vamos ver se fosse feito em linha reta. Em linha reta aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em linha reta não vai ser minha cadeia principal, vai ser sim A em L, porque eu tenho 7 carbonos ligados entre si. Então, essa é a minha cadeia principal. E fora aqui, ó, dessa cadeia principal que a gente escolheu, eu tenho esse radical aqui, ó, meu primeiro radical, ou seja, o que ficou fora da cadeia. Então, o que está fora da cadeia é meu radical. E esse radical aqui, de acordo com a EUPAC, ele vai ser chamado de etil. Etil por quê, professor? Eu tenho 2 carbonos, ó. 1, 2, ó. Então, eu tenho esses 2 carbonos. O prefixo para 2 é et, e quando for radical, eu vou chamar ele de etil no final. Se não for etil, pode ser etila, tá bom? Então, ou o meu radical, a minha ramificação vai chamar etil ou etila. Agora vamos para esses dois exemplos aqui. Ó. Se vocês olharem, é a mesma cadeia, tá bom? A diferença é que eu estou escolhendo a cadeia principal de duas maneiras diferentes, ó. Em linha reta aqui, nessa primeira, e essa aqui ela está fazendo um L. Então, vamos contar, ó. Em linha reta eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Agora, se eu subir para contar esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que eu tenho a mesma quantidade de carbono? Então, se eu tenho a mesma quantidade de carbono, eu tenho que obedecer um outro critério, já que a quantidade de carbono está empatada. Então, qual critério que eu vou utilizar? A cadeia, na verdade, que possui a maior quantidade de ramificações. Vamos olhar ali a primeira. Então, eu já sei que isso aqui é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. E vamos identificar as ramificações que a gente vai ter de acordo com essas numerações que a gente estabeleceu. Lembrando que são moléculas iguais. Ó. Então, eu tenho um radical ali em cima, e o nome dele é etil, porque tem 2 carbonos e termina com 1000. E eu tenho um radical aqui embaixo. Lembra que eu falei para vocês? Radical é tudo que fica fora da cadeia. Estou mostrando para vocês tudo que tem fora da cadeia principal. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho esses 2. Esse CH3 aqui, se só tem um carbono, o prefixo é met. Então, ele vai ser chamado de metil. E aqui no outro exemplo, a gente tem esse radical aqui, essa ramificação, ou seja, algo fora da cadeia principal. E o nome desse aqui é isopropil. Então, qual forma fica correta, professora? Essa primeira aqui, ó, porque ela é a que tem a maior quantidade de ramificações, ok? Agora vamos ao outro exemplo aqui, ó. Agora, quando eu for definir a minha cadeia principal, e nessa cadeia principal eu possuir um grupo funcional, e além do grupo funcional, hoje, desculpa pelo erro ali ó, de gramática, funcional, é funcional, tá bom? E além do grupo funcional, eu ter insaturações. Então, quando eu tiver esses 2 elementos aqui dentro da minha cadeia, o que eu tenho preconizar? Primeiro, o grupo funcional é sempre mais importante. Então, ele tem que estar dentro da cadeia principal. Se tiver insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas ou 2 duplas, elas também têm que ficar dentro da cadeia principal, tá bom? Vamos olhar de novo esse exemplo aqui, ó. Lembrando que é a mesma molécula, tá bom?
Então, para esses dois aqui, ó, qual que é a forma certa de identificar a cadeia principal? Se vocês olharem aqui, ó, essa primeira que eu estou enumerando de baixo, ou desculpa, de cima para baixo, e essa aqui de baixo para cima. Se eu fizesse em linha reta aqui, ó, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Agora vamos fazendo essa escadinha aqui, ó. Então a gente consegue ver que a gente vai ter 8 carbonos. Então essa aqui tem que ser minha cadeia principal, tá bom? E se você for ver outros modos, não tem como não ser essa, tá bom? Aqui também vai ficar o mesmo modelo. O que eu tenho que definir agora? Se eu vou enumerar de cima para baixo ou de baixo para cima, tá bom? Olha só o que vai aparecer aqui para vocês. Tá vendo que aqui a gente tem uma acetona? Então, os dois para mim é uma acetona. A acetona é um grupo funcional, onde dentro dela tem um negocinho chamado grupo carbonila, que é um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e com duas valências livres aqui, tá bom? Então, olha aqui, ó. Esse carbono 6 aqui tá com duas valências livres aqui, ó. E ele fez essas ligações com esses outros carbonos e fez uma ligação com o oxigênio aqui, fazendo uma dupla ligação. Para ser uma cetona, esse carbono 6 aqui precisa ser secundário. E ele é secundário, ok? Então, aqui eu tenho o grupo da cetona, que é representada pela carbonila. Tá bom? Então, se o grupo funcional é mais importante, ele tem que ficar com a menor numeração. Então, se eu numerar de cima para baixo, ele fica com o número 3. E de baixo para cima, ele vai ficar com o número 6. Por isso que a numeração correta é de cima para baixo, ok? E aí, agora aqui, eu tenho os meus radicais etil, beleza? Que eu já tinha eles de todo jeito. Então, isso aqui é o que ficou fora da cadeia. Então, isso aqui é ramificação. E qual é o nome dessa ramificação? Etil e etil. E tem ela do mesmo jeito do outro lado aqui, ó. Agora, vamos para outro exemplo. Lembra que eu falei para vocês, ó, o grupo funcional é mais importante que a insaturação e a insaturação é mais importante que a ramificação. Então, agora a gente tem um exemplo aqui, ó, onde eu tenho insaturação e onde eu tenho ramificação. Então, eu defini a cadeia principal para vocês aqui em linha reta, ok? Contendo 5 carbonos e do lado de fora ficou um radical. Aqui é a mesma molécula, tá bom? Professora, o que a senhora está mudando? Só a forma de numerar. Estou numerando de frente até que no final e do final até que no início, que é o início da cadeia, tá bom? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma dupla ligação, olha que linda. E no de cá também eu tenho uma dupla ligação. O que eu tenho que ver? Qual numeração vai colocar a insaturação com a menor numeração? Ó, essa aqui, a insaturação fica no carbono de número 2. E nessa aqui, enumerando de trás para frente, a insaturação fica no carbono de número 4. E os meus dois radicais aqui, ó, que é o mesmo. Então, tá fora da cadeia radical metil, tá fora da cadeia radical metil. Qual que é o certo, professora? Da direita, porque nele a insaturação ficou mais próxima do início da cadeia e tem a menor numeração, beleza? Além disso, eu preciso que vocês conheçam quais são os principais radicais orgânicos, tá bom? Então, principais radicais orgânicos é metil, etila, N-propila, isopropila ou ipropila, não tem dois S, tá? É um S só aqui, ó. É isopropila, N-butila, sec-butila ou S-butila, tec-butila, T-butila, isobutila ou ibutila. Professora, eu tenho que memorizar tudo isso, professora. Se você entender, fica mais fácil de compreender. Vamos tentar entender aqui como que é construída cada uma dessas moléculas. Olha só, o metil é simplesmente o metano
perdendo um hidrogênio e ficando com uma valência livre. Então, não começava com match? Então, mantém o match e termina com 1000 para virar radical. Professor, e o etil? O etil é o etano, perdendo um hidrogênio também, ficando com uma valência livre aqui. O que é essas valências livres, professora? São elétrons que vão se ligar em outros carbonos para poder fazer outra ligação covalente, tá bom? Então, essa valência aqui ficou livre. Então, se eu fosse juntar isso aqui, ó, condensar essa cadeia, ficaria CH3 que ligou no CH2 e tem uma valência livre, ó. CH3 ligou no CH2. 2 carbonos. Ah, professor, 2 carbonos, deixa eu ver o que é. É o ET, né, professor? Isso, cara, 2 carbonos é o ET. E aí você coloca o IU aqui no final para virar ramificação. Se não aparecer assim para vocês, pode aparecer de uma forma bem comum, que é quando ele condensa a cadeia inteira. Então, ele conta a quantidade de carbonos, ó. Então, eu tenho 2 e a quantidade de hidrogênios. Aqui eu tenho 5. Ah, professor, entendi o raciocínio. Então, aquele tanto de nome é derivado da quantidade de carbono. Isso, cara, a diferença é que eu vou tirar hidrogênio de um lugar ou de outro. Olha esse exemplo aqui do propil. Nesse do propil, eu vou tirar um hidrogênio aqui, ó, no final da cadeia. Então, essa valência ficou livre. Então, esse aqui para mim é o propil. Tá? E nesse aqui, ó, eu vou tirar o hidrogênio aqui, ó, nesse carbono do meio aqui, tá bom? Então, eu vou chamar ele de isopropil. Se eu não chamar ele de isopropil, eu posso chamar ele de secpropil, porque ele está num carbono secundário, ok? Agora aqui no butil, professora, já saquei. É butil porque tem 4 carbonos ligados entre si e sobrou uma valência butil. Isso, cara. Sec-butil, professor. Faz demais. É porque eu tirei o hidrogênio no carbono secundário. Então, tá sobrando o hidrogênio aqui. Então, esse aqui vira o sec-butil. Ah, professor, e o isobutil? O isobutil é porque eu tô tirando a dupla ligação não, desculpa, gente. Tô tirando um hidrogênio aqui no final da cadeia, ok? Ó, se vocês olharem, essa configuração aqui é a mesma, tá bom? Então, eu tô tirando uma, então ele vira o isobutil, ó. Eu tenho duas partes iguais aqui, ó. O iso significa igual, tá bom? Agora, o tec-butil. O tec-butil é porque eu tenho um carbono terciário. Então, eu estou tirando o hidrogênio desse carbono aqui. Então, para sintetizar para vocês, o prefixo iso é utilizado para identificar radicais que apresentam a seguinte estrutura, que é uma estrutura semelhante a esta aqui. Tá bom? Então, ó, tá igual aqui, aqui, ok? E o prefixo sec ou S é utilizado para indicar que a valência livre está situada no carbono secundário, igual eu falei para vocês. Esse aqui é um carbono secundário e a valência está livre aqui. Agora, quando a gente for utilizar o prefixo tec ou T, é porque o meu carbono, ele é um carbono do tipo terciário. Então, aqui eu estou tirando o hidrogênio. E é importante que vocês conheçam esses outros aqui, que é o vinil, o fenil e o benzil. Professora, qual a diferença do fenil para o benzil? Confunde muito nos exercícios. Sim, confunde bastante, tá bom? Então, o fenil, ele tem uma ligação aqui em cima. Então, essa aqui já é a valência livre dele, tá bom? O benzil, ele vai estar ligado em um CH2 e esse CH2 é o que tem uma valência livre aqui, ó, para poder fazer a ligação. Aí, esse sim é o benzil. Se vocês forem olhar também pela fórmula molecular, então a gente já vê grande diferença. E a gente tem outros dois, que é o alfa-naftil e o beta-naftil. Quando a gente for estudar hidrocarbonetos aromáticos, eu volto nele também, a gente revisa um pouco.
tá bom? Então, tem aqui alguns exercícios para vocês treinarem. Façam sem colar, pelo amor de Deus, tá bom? No final aqui eu mostro as respostas para vocês. Beijo, sucesso, bons estudos!